Ó, já começou já, viu? Vamos lá, vamos lá. Ô, show, caralho. Porra, o cara quer dar uma aula assim, Já, tá, galera? Não, deixa o cara. Ele tá no papo cabeça, né? Foda-se, eu tô agora, eu tô aqui, eu quero ver a aula. Ele tá no papo cabeça. É que ele tá tentando me seduzir aqui, ó, mostrando a rola, tá? Vamos ver que no WhatsApp sobre isso. Só pra confirmar. Somos em 9, pegar 3. Eu não vou comer já, tô falando, hein, mano. Acho que 3 tá bom, né? Igual ontem eu falei, você vai comer? 1 ou 2 Eu não vou, já avisei, hein. Pede o meu Coquinha Zero, não esquece não, tá? Se eu levantar, velho. Tô nem pra pegar aqui e vou chacoalhar todo mundo. Ó, opção: catupiry, marguerita, calabresa, escarola, napolitana, milho, Bacon. mussarela, baiana, misto quente e banana. Banana é com dentro. Não, essa aqui é 20 conto, aí as outras tem 30. Já ligou pro Dani pra saber qual pizza que ele pediu hoje? Ah, então pede as de 20, né? Ó, uma baiana. Escarrola. Ah, pede napolitana. Pede essa misto quente aqui, pronto. Ou a misto quente ou a napolitana, ou qualquer Uma outra. baiana, uma napolitana, uma misto quente. É, presunto e queijo, velho. Não, calabresa, velho. É, pode ser também calabresa. Calabresa, A baiana já vem calabresa. só que já avisa, quem for comer calabresa, se tirar a cebola, sai fora, não come, velho. Porque o cara acaba com a calabresa. É, tem que ter bastante cebola. Ah, velho, fala assim. Parece metade, não, então pede outra. Posso ir continuando aqui? Reclamar isso com a sua filha que vai nascer, não comigo. É, reclama com a sua filha que vai nascer, mano. Olha só, velho. Mas reclama agora ou Como reclama que você arrumou depois? o trampo, Devin? Ô, pra quem que você pagou, velho? Pra você. Pago. Foi ele que indicou, mano. Foi Ó, Toninho. sabe mesmo de quem que foi a culpa? Eu falei, e aí, Edu? Ele falou assim, puta, o cara demorou pra caralho, mas foi bem na prova. Que prova, chupeta. É. Prova do sofá. Eu vou já, demorou pra cacete. A prova do sofá. Parecia que tava banguelo. Você vai chorar? Pessoal, já começou, tá? Já começou já, tá, gente? Começou, tá, gente? Bom, Unity of Work. Esse cara também entra na lista dos patterns conhecidos que a gente já usa, mas que não faz nem ideia. Muito bem. Quem aqui lembra do Data Table? Eu não tô lendo que eu não vejo muito. Isso é uma merda. Bom, o Data Table ele tem... Cara, o Data Table é bom para fazer algumas coisas muito específicas, velho. O resto eu dispenso. Ah, e essa coisa específica não inclui acesso a banco, tá? Nego fica um com o eu vou falar bem a verdade. Lá nego não usa nem datatable, usa um dataset, um select de Tipado, asterisco. aquele XSD. Select de asterisco, table 0 pra pegar a primeira tabela que vier. O primeiro registro. Pra pegar um registro. Pra pegar um registro. E a primeira coluna. Tô ligado.
Com o Reader, ele abriu o Reader, aí abriu o data table. É, tô ligado. Tô ligado. Olha, eu vou falar que isso é mais comum do que vocês imaginam, tá? Pessoal, vou usar o telefone. Get data reader, ponto tables, atribuindo um data table, né? É uma maravilha. Então, isso, o Unity of Work lembra um pouco o Data Table. Por quê? Não que o Data Table, mas uma funcionalidade que o Data Table tem, que é aquele Get Changes. O que é o Unity of Work? Segundo o Martin Fowler, que foi o cara que criou o pattern, o careca barbudo, muito sexy, mantém o Unity of Work mantém uma lista de objetos afetados por uma transação de negócios e coordena a gravação de mudanças e a resolução de problemas de concorrências e conflitos. Tá? Então vamos lá. O padrão Unity of Work define alterações a conjunto de entidades em memória. Ou seja, um Unity of Work contém um conjunto de registros que devem ser atualizados de uma única vez numa fonte de dados. É como se eu tivesse um repositório em memória, né? Fui lá no banco, peguei uma lista. Aí dessa lista eu alterei uma porrada de coisa, apaguei algumas, incluí algumas, né? Incluí algumas entidades, deletei outras, alterei outras. Aí quando a gente está num sistema web, por exemplo, que nem eu estou acostumado muito a usar Ajax. Então, os sistemas hoje, eles querem que você grave tudo na hora. Né? Boa noite. Aí, o que acontece? Eu tenho uma lista preenchida no HTML. Aí, eu aperto o delete, o que ele faz? Ele já vai direto lá no cara, via requisição HTTP e tal, já deleto o cara, já tiro do meu HTML. Aí eu altero o cara, dou um save, ele já vai lá, já altera o cara e altera o meu HTML. Né? Muitos cenários são assim. Outros cenários exigem mudanças em batch. Por exemplo, quando você não faz alteração na interface de usuário. Quando você não faz alterações na tela. Quando uma operação na tela desencadeia uma porrada de operações no negócio. E que isso tem que ser feito de uma forma só, de uma forma única. Né? Porque uma influi na outra, enfim. Então, para esses... quantos minutos, bem? É Tony. Ó, pessoal, o 963 pagados. Opa! Dá para acabar até as 9 e pouco. Bom, então, vocês imaginam o seguinte. Nesse tipo de situação, que eu preciso alterar várias entidades. Se ferrou que eu soltei uma bufa foda agora. Hein? Não, mas é que quando eu venho aqui assim, eu tô com uma peidação, e aí eu já solto uma aqui assim, que é pra ir pro banheiro. Ele passou bem na hora que eu tinha soltado uma. Eu vou até deixar aberta aqui a porta. Aí o que acontece? Ele é meu amigo, né? Ele ajuda a cheirar toda vez. Nesses casos, a gente usa o Unity of Work, porque ele dentro tem uma coleção de itens inseridos, uma coleção de itens excluídos, uma coleção de itens alterados. Um commit e um rollback. É isso que tem o Unity of Work, tá? A implementação mínima dele é bem simples. Então, ó, imagina uma lista de modelos, entidades, deixa aberta aí. Aí ele tem molinha, né? Deixa assim. Aí meus solta aí. Isso, pronto. Né? Porque aí eu venho aqui assim e coloco a bunda aqui. Bom,
Imagina a lista de modelos, entidades, que está sofrendo atualizações, como alterações, inclusões e exclusões de itens. O work, eu coloquei work of item. Da onde eu tirei isso? O unit of work contém todos os itens da lista que foram alterados, excluídos ou incluídos. Uma representação bem simples aí do que seja. Mais ou menos isso aqui, tá? Deu para perceber que eu peguei de um site indiano isso aqui. É nome Shiv, Raju, X. Esse aqui a gente conhece. Então a aplicação ela faz inserts, deletes e updates em várias linhas da minha lista. Essa lista, por sua vez, usa um unit of work para controlar as alterações. Então toda vez que eu faço uma alteração, ela vai lá na minha lista e grava a alteração. Seja ela insert, delete ou update. Tá? Então eu tenho aqui um cara que é o label da ação que foi executada nesse cara. Então eu tenho o registro inteiro lá e mais a ação que ele executou. Se ele foi inserido, se ele foi deletado ou se ele foi modificado. Muitas pessoas confundem o Unit of Work com uma transação aberta na fonte de dados. Por exemplo, como utilizada por Transaction Scope. Mas não é somente isso. Quando dizemos work, trabalho, estamos querendo identificar cada evento que deverá ser computado na fonte de dados. O unit, unidade, significa que deve ser enviado para a fonte de dados como uma única transação. Então, na verdade, ele efetua aquilo de uma vez só. Toda aquela... Na verdade, o banco vai fazer individualmente, mas o envio é realizado de uma vez só. Então, a unidade de trabalho significa que todas as atividades realizadas em uma determinada coleção serão encaminhadas à respectiva fonte de dados como um único pacote. É para isso que serve esse pattern. É simples assim. É uma lista de elementos que eu tenho aqui 3 métodos para controlar a lista, um commit e um rollback. O commit esvazia a lista, o rollback não. Tá? Se eu enviar isso aqui para um objeto de dados que vai tratar, que vai implementar esse commit de alguma forma, se o commit voltar realizado tranquilo, ele esvazia as coleções de modificado, inserido e apagado. Se voltar rollback, ele mantém. Fala, olha, esses caras não... O importante é que o commit, quando você dá commit e quando você dá rollback, na verdade, o commit... Peraí que eu perdi o que eu ia falar. Eu pensei numa coisa, ia falar outra e esqueci. Odeio quando isso acontece. Não, é que eu estava falando um negócio, lembrei que eu tinha que falar outra e esqueci a que eu estava falando. Alzheimer na adolescência. Eu já sou velho, não é incomum ter Alzheimer, né? Mas, enfim. Bom, é isso. O princípio geral é esse, tá? Ele efetua ele manda a transação inteira como commit e o rollback ele simplesmente desfaz tudo que ele fez. Seria, por exemplo, uma certa DAO, e cada DAO executou alguma coisa e eu posso dar um commit daquele capítulo e dar uma coisa para o capítulo. Isso. Ele gerencia todos os objetos de dados que ele está usando. Né? É que geralmente você faz Unit of Work para cada tipo. Né? Então eu tenho, por exemplo,
lista disso, lista de cliente, lista de fornecedor, lista de pedido, e para cada uma, só que às vezes elas tem várias coisas dentro. Então, por exemplo, uma de pedido, eu tenho cliente dentro. Só que eu nunca altero o cliente via pedido. Eu altero o cliente via cadastro do cliente. Tá? Aí no cadastro do cliente eu uso uma Unity of Works específica para cliente. A de pedido eu uso uma específica de pedido. Certo? Para item também tem que ter outra? Hum? Para item tem que ter outra também? Pra- Você salva um pedido, você salva os itens do pedido também. Não, então, aí você vai ter as do item, né? Quer dizer, vai estar dentro da de pedidos. Já vai estar tudo implementado ali dentro. O commit dela já vai gerenciar tudo. Essa camada aí pode. Quem vai fazer a persistência de dados mesmo É a camada de dados. Né? Ela serve só para orquestrar essas transações. Depende do caso. Depende. Se você estiver falando de uma. Se você estiver falando de um objeto que ele altera a si e aos seus filhos, às suas dependências, você pode usar até o Unity of Work injetado em cada dependência. Agora, se for um cara que eu tenho várias coisas, mas eu só vou alterar as informações básicas, aí você pode usar ele sozinho. Entendeu? Ó, então aqui eu faço aquela menção honrosa ao data table. Para quem já trabalhou com data table, o método getChanges retornava a Unity of Work das mudanças realizadas nos registros do data table. Então ele retornava um cara com os data rows e os status que eles estavam, se eram inseridos, se eram apagados ou se eram injetados. Mais ou menos. Tá? O Unity of Work vai um pouco além. Tá? Do que aquilo que o data table tinha. Porque o data table ele só continha data rows, né? Dentro do getChanges. E o Unity of Work ele é feito para ser genérico. Então vamos fazer uma implementação com classe concreta, usando generics para interface Unity of Work. Simples, só eu quero que vocês façam um Unity of Work que use genéricos. Só isso. Tranquilo. Use genérico. Use um T-entity aqui. Tá? Só para fixar o jeitão do Unity of Work. Beleza? Pode fazer no papel mesmo, tranquilo. Vou sentar um pouquinho.